Dando sequência às nossas entrevistas com os candidatos a prefeito de Ponte Nova, hoje a gente recebe aqui no Jornal Educar o Paulinho do PT. Candidato, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigado, Isabela, Gustavo e a todos que nos assistem. Esperamos poder falar um pouquinho mais do nosso plano de governo e para as pessoas conhecerem um pouquinho das nossas propostas. Obrigado. Obrigada. E para a nossa entrevista, a gente também conta com o apoio do jornalista e gestor executivo da TV Educar, Gustavo Faria. Muito obrigada pela sua presença novamente. Obrigado. Sempre à disposição. Lembrando, candidato, que você tem 15 minutos para essa explanação. Paulinho, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua participação na prefeitura, no governo de Guto Malta, entre 2013 e 2016. Isso o fez estar preparado para assumir a prefeitura a partir de 2021, no próximo ano? Com certeza, Isabela. A minha participação, eu fui secretário de Planejamento, e o secretário de Planejamento trabalha com orçamento, né? Então, assim, praticamente você determina onde serão as ações da prefeitura em todas as secretarias. Que você define recurso, né, para cada secretaria, cada ação que é colocada. Então, cabe à Secretaria de Planejamento, o próprio nome diz, planejar as ações da prefeitura. Então, assim, era uma atuação forte, né? Vamos dizer que na questão de importância de secretarias, mas é importantíssimo a questão orçamentária, porque sem dinheiro você não faz as coisas. Então, era a secretaria que definia recursos e que as pessoas tinham que conversar, né, comigo, os secretários, os demais membros, né, do governo, para a gente chegar num acordo para a questão de destinação, né, de recursos para as ações da prefeitura. E é lógico, é um aprendizado muito grande que capacita, né? Você começa a conhecer a cidade como um todo, assistência social, saúde, educação, você começa a ver a cidade como um todo nas ações da prefeitura. Demais, que o orçamento também é compartilhado, né? Então, assim, é importantíssimo, é uma experiência muito boa e que realmente capacita para poder fazer o exercício do cargo do prefeito. O Paulinho, como que surgiu a ideia de se tornar candidato? Digo, dentro do partido, profissional, até de forma pessoal também, como que surgiu a ideia? Vou me tornar candidato. Olha, Gustavo, é muito interessante isso. No PT as coisas é muito coletiva. A gente tem rotina de reunião, independente de eleição. Reuníamos sempre uma vez por mês, depois de 15 em 15 dias. Lógico, o nosso candidato inicialmente, né, era Guto. E por que a candidatura? A discussão inicial foi, vamos ter candidatura ou não? Aí decidimos, vamos ter. E por que a gente ia ter? O governo Guto, ele marcou Ponte Nova com a ideia de trazer uma ideia desenvolvimentista para a cidade. Então, assim, nós trouxemos aí o IFMG, trouxemos UPA, queríamos trazer o CAPES-AD, acabou se perdendo na gestão atual, vários loteamentos novos, variações de desenvolvimento, de trazer Ponte Nova para ser protagonista da nossa região. O nosso aeroporto começou a ter voos 2 vezes por semana, então era a ideia, a gente vendia a cidade para fora e atraía investimentos. Supermercados BH, supermercados EPA, conseguimos trazer órgãos estaduais importantes para passar a funcionar com mais força dentro da cidade, que é essa ideia desenvolvimentista. E nós vimos que, então fizemos avaliação, o governo atual está mantendo essa ideia? Nós vimos que não. Então, assim, vamos ter candidatura própria. Então a decisão é, vamos ter candidatura própria. Inicialmente, o Guto era o candidato preferencial, era o candidato, inclusive, legítimo, né? A própria lei fala que o fato de ter sido ex-prefeito. Mas, por questões particulares dele e da família, não quiseram, né? Então o partido falou, vamos continuar com a nossa candidatura própria. E aí começou a votar, a indicar. E aí acabou indicando meu nome, inicialmente surgiu outros nomes, depois concentrou-se toda a unanimidade no meu nome. E aí cabia a mim aceitar, o coletivo estava propondo ou não. Nunca tive essa ideia que eu sempre trabalhei em bastidores, trabalhei no Estado muitos anos, prefeitura mesmo e no governo Guto, mas como técnico, né? Tenho capacitação, sou formado em administração, mas assim, não tinha, falar que tinha sonho, não tinha. Não era essa a ideia, não. Mas o coletivo propôs, ó, você está capacitado, você tem capacidade tanto acadêmica quanto experiência, e a indicação do partido é seu nome. Então, tudo bem, então eu aceito. E aí começou, a partir daí, né, começou o meu nome sendo como pré-candidato dentro do partido. E da mesma forma foi a escolha do vice? Sim. Normalmente você deixa vice mais para frente, né, para conversar com outros partidos. Conversamos com todo mundo. O grupo do Léo Moreira, o grupo do Carlos Thiago, conversamos, tentamos alianças, né, que todo mundo tinha uma insatisfação com os rumos do governo atual
E então a ideia era lançar candidatura. E aí não conseguimos chegar num acordo, então lançamos candidatura só nós mesmos, e aí surgiu o nome interno, né, para poder ser vice. Do mesmo jeito, indicação coletiva. Não é a pessoa, eu quero ser candidato. Não, o PT não é assim. A indicação coletiva e propõe pessoa. O nome de cada é fulano, você aceita. Se não aceitar, aí vai para outro nome. No caso, o Pedrinho também aceitou, né? E aí ficou até interessante, porque todos nós dois, né, somos pessoas de comunidade, que trabalham com pastorais, com grupos de movimentos sociais, trabalhamos há muito tempo com essa ideia de coletivo, de trabalhar a comunidades, né? Ajuda a comunidade, serviços sociais, serviços voluntários em comunidade. Ô Paulinho, o PT, a gente vê que o PT ele é muito importante na sua candidatura. Eu não sei se você concorda, o PT ele vem de uma imagem um pouco desgastada, principalmente de gestões presidenciais, né, recentes, mas ao mesmo tempo o PT também ele tem uma força muito grande de filiados, de seguidores, se é que eu posso usar essa palavra. O que é o diferencial do PT que torna, que é sempre o assunto, né? E qual que é a influência do partido caso você seja eleito? O PT ele tem essa questão da construção coletiva. Desde o surgimento, ele surgiu naquele momento da ditadura, onde as pessoas não tinham direito nenhum, o trabalhador era explorado de tudo quanto é jeito e não tinha direito a nada. Então ele surgiu promovendo discussões, sindicato, organizando sindicatos. Foi depois que organizou que ele surgiu, né? E depois sempre embarcou nessas lutas sociais. A defesa da mulher, a defesa de pessoas que são discriminadas, né? Tantos as discriminações pelo Brasil afora, defesa de moradia. Então, para cada problema, o PT sempre embarcou os problemas sociais, muito ligado à igreja, primeiro pastorais da igreja e depois sindicatos. E com isso, é base, é povão. Então você tem o povão embaixo que precisa dessas políticas públicas, né? E você tem intelectuais também, professores universitários. Então o PT ele consegue unir as duas coisas. Você tem muitos intelectuais, porque pensam as ações e tem o povo embaixo que embarca naquelas ações. Então você tem, e por que o povo tem vamos dizer, esse amor pelo PT? Né? É o partido mais amado, e do Brasil vai olhar a pesquisa aí, o partido que o pessoal mais, em qualquer pesquisa que sai aí, ele sai disparado na frente, parece coisa de 25%, o próximo vem com 8%. Então assim, a diferença é muito grande em relação. E por quê? Por causa dos programas. O PT ele sempre pega causas sociais. O próprio programa de Guto, a gente pega aqui em Ponte Nova, o que a gente embarcou em 2012? Nós tínhamos um problema social que as pessoas colocavam para nós. Alunos completam aí o 8ª série ou 9º ano, não tem o que fazer, tem que sair de Ponte Nova. Menino de 12, 13 anos tem que sair de Ponte Nova, porque não tinha opção. Então nós embarcamos a ideia de trazer um Instituto Federal para dar curso profissionalizante, para que possa ficar aqui, pelo menos até completar ensino médio, ter uma profissão. Então isso ajuda as pessoas, né, melhora a autoestima das pessoas. Aí outro grande, só um completar, claro. Outra grande, a questão de água. Os bairros altos aqui de Ponte Nova só caía água de madrugada. Algum tempo atrás, se vocês olharem as reportagens da TV do Cá até 2013, mais ou menos, era reclamação constante a falta de água, porque só caía de madrugada e qualquer probleminha não caía água. Não. Enquanto tivesse caixa vazia embaixo, não caía água lá nos altos. Aí veio o programa de redução de perdas no governo Guto, para quê? Para resolver isso, e resolveu. Hoje a água cai em qualquer região de Ponte Nova durante as 24 horas por dia. Então assim, é para melhorar a vida das pessoas. E aí você junta os programas sociais que o Lula fez, Minha Casa Minha Vida, que é para dar moradia, programas para apoiar o produtor rural, PAA, agricultura familiar e tantos outros, luz para todos, as pessoas viviam no escuro, Gustavo. Não chegava a luz no roça, não tinha jeito, era muito caro. Então, assim, por isso as pessoas acabam adotando, o que faz políticas públicas é o PT. O que eu queria te perguntar é justamente a questão da autonomia de partido com o próprio candidato, que não é só o PT, vale para todos os candidatos. Sim. Também, mas até que ponto que o candidato tem autonomia para administrar ou se precisa de sempre ter o suporte ou o aval do partido em si? Assim, a nossa construção normalmente é coletiva, mas a gente como candidato também gosta disso. Quando mais pessoas pensam, é muito mais tranquilo você tomar a decisão. É lógico que você, enquanto prefeito, você vai tomar decisões individuais, mas o governo, as ações do governo de uma maneira geral, passa pelo partido. Fala quais são as intenções, para ter apoio ou não. Suporte, né? Suporte, assessoria, né? Vamos dizer uma assessoria. Uhum. Você tem um grupo ali sempre que está próximo que aconselha. Uhum. Não é que impõe, mas aconselha, ó, essa linha aí, precisa de olhar mais aquilo, precisa de olhar mais aquilo.
nessa ideia de coletividade mesmo, que é muito bom para a gente para tomar decisão. Que aí você ouve, talvez você está com um assunto, né? Você tem uma visão voltada para aquele sentido só. Na economia, você sabe, a gente tem muito disso, né? Eu vou fazer isso, mas ao fazer aquilo, você provoca isso, isso e isso. Se você ouve mais pessoas, você acaba tendo essa informação. Uma análise maior. Você consegue ter um mais amplo, né? Um conhecimento mais amplo. Então, é interessante a coletividade. Em todas as entrevistas, Paulinho, a gente tem sempre falado da questão de salários, prefeito, vice, secretários. Qual que é a sua visão dos salários atuais aqui de Ponte Nova? Nós já chegamos até a discutir isso, Isabela, que nós temos um vereador e o que a gente acontece com o vereador nosso? Toda semana ele traz os projetos da Câmara, um grupo reúne, discute com ele e fala a opinião do partido com relação àqueles projetos para ele levar, inclusive. Então houve a discussão sobre a questão do salário. Há uma ilusão nessa questão de não valorizar a função pública. Qual que é o risco? Corrupção. O correto é você pagar bem para que a pessoa... Não, meu salário é isso, então vou trabalhar bem, exercer com dignidade meu cargo. Porque se você paga mal e a pessoa tem poder de decisão, é um perigo. Então a gente é mais favorável a remunerar corretamente. Agora, se você for olhar o salário de vereador em Ponte Nova para o nível da cidade... A gente acredita que está um pouco alto, inclusive tanto é que no projeto agora a gente aconselhou a não dar reajuste nenhum, que eles queriam, né, aumentar. Então a opinião do partido foi essa já de cara. Seremos contra reajuste de qualquer salário na área pública, o projeto de lei que foi discutido na Câmara. A posição de Hermano foi essa, que foi a posição do partido. Então assim, precisa remunerar bem, mas não precisa extrapolar, igual alguns casos que a gente vê, igual o vereador, o cara tem 2 reuniões por semana, o correto era você dar o salário correto para a pessoa exercer o cargo corretamente, porque não é só reunião semanal, tem reunião de comissões, a pessoa deveria estudar, infelizmente muitos não estudam, não fazem o que deveria, né? Então acaba pegando como se fosse bico o cargo de vereador, que não deveria. Então, assim, o correto é pagar bem para que a pessoa possa exercer, contratar assessoria se precisar e exercer com dignidade um mandato e exercer bem. O Paulinho, a gente tem aqui mais de 11 minutos, a gente está quase acabando já, mas eu já vou entrar um pouquinho no seu plano de governo. A pergunta que eu fiz para todos os outros candidatos. O Paulinho ganhou as eleições a partir de janeiro de 2021. Qual que é a prioridade, a primeira ação ou as primeiras ações, sim, a curto prazo, caso você seja eleito? Gustavo, é seríssima essa questão da Covid. Tem que encarar isso de frente, a gente está achando que não está sendo tomadas as medidas que deveriam. Tem o auxílio emergencial que termina em dezembro, muitas pessoas desempregadas, sem renda. Então, a partir de janeiro vai ser muito mais grave, que não tem o auxílio emergencial. E a gente entende que vai haver um problema social. Então, assim, precisa sentar, priorizar essa questão. Saúde, ver a maneira... nós entendemos que o jeito que está sendo tratada a Covid precisaria fazer uma testagem em massa para tirar essa insegurança das pessoas, saber quem está contaminado ou não. A gente entende que deveria ser o prioritário. Entendemos que precisa de olhar essa questão de geração de renda na cidade, muitas pessoas desempregadas, sem renda nenhuma. Alimentos subiu demais, arroz, feijão. E como é que vai ficar todo esse pessoal aí? Então, com certeza, vai ser uma das medidas que vamos debruçar com o secretariado, com a equipe, para ver o que fazer para amenizar, que não tem jeito de evitar, mas amenizar uma crise social na cidade, de geração de renda e da questão de sobrevivência mesmo das pessoas. E da Covid, que está matando. É sério. Paulinho, se você for eleito, você já tem em mente quem que vai compor a sua administração? Tem algum nome que você já consiga citar pra gente? Não. Isso é só mesmo depois, né? Que a gente tem que... Não é só questão de nomes, a gente tem que saber de pessoas que aceitam nossa proposta de governo, né? A gente tem uma proposta. Então, a pessoa ela tem que, vamos dizer, concordar com, pelo menos, a maioria do que nós colocamos para poder cumprir, né? O que a gente está discutindo com a população. Paulinho, sua relação, a sua pessoal e também a do partido, com o governo de Minas, com o Zema, com o governo federal, Bolsonaro, existe a relação, é boa? Porque isso é muito importante, né, para trazer recursos e investimentos para a cidade. Sim, a gente tem que manter uma relação institucional que fala, né, Gustavo? É de respeito, né? Você tem os caminhos certos para poder buscar recursos, bons projetos, temos uma base de deputados e senadores que nos apoia, o PT tem essa vantagem que a gente aciona, inclusive na nossa campanha, você está vendo aí, vários deputados estão aparecendo, declarando apoio, né? Então, nós temos essa facilidade de acesso ao partido para buscar apoio, de
e partidos próximos da gente também, para poder reforçar esse apoio aí para a cidade, que é importantíssimo. Para a gente encerrar, temos somente 1 minuto. Então, candidato, responda para a gente rapidinho sobre a Câmara de Ponte Nova. Você concorda com 13 cadeiras? Acha justo? Acha muito? Isabela, é séria essa questão, porque é democracia. Quanto mais você incentivar a participação, melhor. Eu acho que 13 está um bom número. Que a cidade do tamanho de Ponte Nova, que Ponte Nova não é só Ponte Nova. Ponte Nova tem a questão da região que depende de Ponte Nova. Agora, as pessoas têm que ser conscientes para trabalhar, né, corretamente, de estudar projetos, de ver a importância da cidade, para poder exercer bem a legislação, a legislatura. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Paulinho, uma boa sorte. Obrigado, Isabela. Obrigado, Gustavo. E a todos que nos assistem, né, esperamos, acreditamos na vitória, achamos que vamos chegar lá e queremos fazer um trabalho muito bom para a cidade, para desenvolver nossa cidade e criar um ambiente melhor de se viver, com melhor qualidade de vida, que é o importante, é o cuidar das pessoas e oferecer um ambiente de qualidade de vida melhor para todo mundo. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Obrigado, boa noite para todo mundo. E hoje a gente fica por aqui. Amanhã a nossa entrevista é com o candidato Carlos Thiago. Eu te espero nesta quarta-feira, às 7h15 da noite. Uma boa noite para todos vocês e a gente se vê amanhã.